Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do GeoHelp. O meu nome é Igor e na aula de hoje a gente vai falar sobre economia global e as desigualdades econômicas. Bora lá? A gente separou a aula em 4 momentos específicos para facilitar o seu aprendizado. Então, desde que eu era criança, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe já dizia que eu não era todo mundo, sabe? Obviamente, quando ela falava que eu não era todo mundo, ela estava se referindo ao contexto histórico da economia global, certo? De que nem todos os países estão inseridos de uma forma igualitária na economia. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje, certo? Então, é, ao longo da história, os países eles sempre se comportaram de uma maneira que vai existir algum centro da civilização. Um exemplo de como esses países não se comportam de forma igual é o exemplo na época das grandes navegações, onde a metrópole, que era um país colonizador, geralmente países europeus como Portugal, Espanha, Reino Unido, eles tinham um papel central na economia do mundo. E a colônia, que era o país colonizado, tinha um papel secundário de apenas fornecer materiais para essas metrópoles, certo? Então, ao longo da história, as metrópoles elas se comportam como o centro econômico pelo qual o mundo gira, certo? Mas nos dias atuais, essa dinâmica ela tem se, vamos dizer, modificado um pouco, principalmente devido a fatores como, por exemplo, a globalização, certo? Mas essa relação ela não deixa de existir só porque nos dias de hoje a gente não tem mais países colonizadores e países colonizados. Mas vamos lá. É, e aí, desde esse tempo, a gente tem um grupo de países que eles exercem uma força econômica no mundo, certo? A gente divide os países, a gente categoriza esses países de acordo com determinadas características. Por exemplo, aqui eu vou falar sobre 3 delas, certo? A primeira delas é com base no desenvolvimento industrial e do desenvolvimento econômico dos países, certo? Aí a gente vai classificar, de acordo com esse desenvolvimento, os países em 3 categorias. Os países desenvolvidos, certo? Que são aqueles países que eles possuem um desenvolvimento industrial muito alto, onde eles possuem tecnologia de ponta para realizar pesquisas, para fazer a economia deles girar, certo? A gente vai ter os países em desenvolvimento, que são países que não possuem tanto aprimoramento industrial e tecnológico, mas eles ainda possuem, certo? Esses, vamos dizer, aparatos. E os países subdesenvolvidos, que são países que eles não, vamos dizer assim, que eles não têm tanto recurso tecnológico, que a base econômica deles, vamos dizer, é mais primordial. Primordial que eu digo é uma base agrária, extração mineral, certo? E aí, a segunda parte que a gente categoriza, a gente fala isso na geografia, mas algumas outras ciências elas usam, certo? Que é a localização, certo? Que divide os países economicamente em países do norte e países do sul. Quando a gente fala em economia de países do sul e países do norte, a gente não se refere exatamente à posição geográfica deles no globo, certo? Porque, por exemplo, países como a Austrália e como a Nova Zelândia, eles estão no hemisfério sul, mas eles são considerados como países do norte por causa do seu desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? Essa vamos dizer assim, classificação ela está muito em desuso. E aí a gente tem a terceira classificação, certo? Que é o princípio da centralidade, certo? Onde a gente agrupa os países em 3 grupos, certo? Os centrais, os semiperiféricos e os periféricos, que é basicamente igual aos desenvolvidos em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E a gente vai falar agora sobre plantando dinheiro. Como é que você consegue dinheiro nesses países? Os países centrais, desenvolvidos ou países do norte, eles focam a economia deles, certo? Em produtos industrializados e produtos feitos com alta tecnologia, ou seja, pesquisas para o espaço. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre algumas mudanças que aconteceram,
certo? Existiram várias mudanças no cenário internacional, certo? Por exemplo, principalmente de acordo com as exportações, certo? E aí a gente tem que os países desenvolvidos, aqueles que ocupam uma posição mais central na economia, eles dominam determinados setores. Por exemplo, é, os produtos industrializados e de alta tecnologia, eles são encontrados, esses produtos eles são do setor terciário, certo? E eles são encontrados com muito mais facilidade nos países mais desenvolvidos, certo? Produtos industrializados e, porém, com um pouco menos de uso de tecnologia, eles são encontrados nesses países desenvolvidos e também nos países que ainda estão em desenvolvimento. Então, aí a gente tem o setor secundário, certo? Que são serviços, comércios, uso de tecnologia, ok? E a gente tem um setor primário, que são produtos com pouco uso de tecnologia e produto braçal, e trabalho braçal. Só que esse pouco uso de tecnologia, ele é muito entre aspas, certo? Porque a gente sabe que existe longas pesquisas genéticas sobre produtos agropecuários, certo? Esses setores são os setores primários que eu estou falando, tipo agropecuária, extrativismo mineral, certo? E no cenário internacional, no caso, essa é a matéria-prima, no caso, é chamada de commodity, certo? E no cenário internacional, a gente teve uma grande mudança. Elas aconteceram justamente por, vamos dizer assim, devido a vários fatores. Um deles é a globalização, certo? Aí a gente vai aqui, certo? E aí agora a gente vai falar sobre o Gente Rica Não Se Importa, que são as instituições financeiras importantes na economia global, certo? E aí a gente tem a primeira delas, certo? É o FMI. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele era para ser um órgão de apoio e desenvolvimento, certo, aos países periféricos, os países subdesenvolvidos, mas acabou se tornando uma forma dos Estados Unidos e da União Europeia de lucrar com a pobreza. Por que lucrar com a pobreza? Porque o FMI ele empresta, certo? Ele, vamos dizer, se tornou um órgão de fiscalizar os empréstimos que os países mais pobres eles fazem, certo? E o Fundo Monetário Internacional ele faz esses empréstimos. Então, se você faz um empréstimo a uma pessoa pobre, uma hora ela tem que pagar, certo? Então, funciona a mesma coisa. O FMI ele empresta dinheiro para um país, vamos dizer, subdesenvolvido que esteja querendo se desenvolver. Por exemplo, o FMI já fez um empréstimo para o Brasil que foi quitado, se eu não me engano, em meados de 2008, 2010, certo? Se eu não me engano, foi a época que o Brasil quitou a dívida externa que ele tinha com o FMI. E aí ocorre que quando você faz essa dívida, o FMI cobra juros. E esses juros, eles vão para o Fundo Monetário Internacional, que foi o quê? Uma ideia dos Estados Unidos com a União Europeia, né? Enfim. Aí a gente tem o Banco Mundial. O Banco Mundial ele foi criado para ajudar os países europeus a se recuperarem depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Vulgo a Alemanha, que estava quebrada depois de perder em todas as frentes. E os países, certo? Do eixo. O Banco Mundial ele tem um dos principais órgãos dele, certo? Que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, que tem a função justamente, ele teve essa função de desenvolver aos países europeus, certo? Mas hoje ele tem quase uma função, vamos dizer assim, que o FMI, certo? Ele realiza empréstimos aos países mais pobres e cobram juros. E adivinha? Vão para os Estados Unidos, porque a sede do Banco Mundial é onde? Nos Estados Unidos, meu Deus! Estou surpreso.
E agora a gente tem a Organização Mundial do Comércio, certo? Que é um órgão que produz as regras do mercado internacional. Só que, logicamente, essas regras elas atendem ao interesse de alguém. E adivinhem, esses interesses são dos países mais ricos, certo? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre blocos econômicos, certo? E eu já falei que os países se dividem em centrais, em desenvolvido, subdesenvolvido, periférico, norte, sul, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas agora a gente vai falar sobre como os países eles se agrupam por si mesmos, certo? Os países, olha assim, um país vizinho e diz, ei, quer fazer um acordo não? Um acordo top. Enfim, os países eles se organizam por eles mesmos como blocos econômicos, certo? E esses blocos econômicos eles têm diferentes formas de acontecer, eles não são iguais, eles têm algumas peculiaridades, certo? Eu vou só citar algumas delas, certo? Se vocês olharem no livro de vocês, tem explicadinho. Mas essas associações elas acontecem das seguintes formas: integração econômica, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária, certo? Algumas das principais blocos econômicos, eu vou citar aqui para vocês, certo? Alguns bem importantes, que eles são muito relevantes, certo? O primeiro deles é a NAFTA, que é o Acordo Comercial da América do Norte, certo? Se eu não me engano é North America Free Trade Agreement, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele engloba os países Canadá, Estados Unidos e México, certo? Num acordo de livre comércio. Existem muitas taxas alfandegárias que elas são diminuídas entre esses três países para fortalecer o mercado interno dos Estados Unidos, né? Vamos combinar. A gente tem também o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que é da América do Sul, no caso, que é composto por países justamente da América do Sul, onde a gente tem taxas alfandegárias bem baixas. Quando você fala do comércio entre países, alguns impostos são isentos, os países eles são isentos de alguns impostos, certo? Principalmente no Brasil, que a gente tem muito imposto, né, sobre os produtos. A gente tem a SADC, não sei como se fala, mas SADC, que é se não o único bloco econômico que envolve países africanos, se eu não me engano, é Sociedade ou Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, certo? Que envolve países da África, mais do continente africano ao sul. A África do Sul também está nesse bloco econômico, mas ela é um pouco diferente, certo? E a gente tem os BRICS, que são compostos por 5 países que são conhecidos como países em desenvolvimento, certo? Os BRICS, eles formam um forte bloco econômico, principalmente porque justamente eles são países que estão muito em desenvolvimento, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O África do Sul é o S porque South Africa, ok? É em inglês. E aí a gente tem a União Europeia, que é o bloco econômico formado por países europeus, certo? A União Europeia ela tem uma força gigantesca junto com os Estados Unidos, porque como um bloco econômico que eles funcionam como é que eu vou dizer? Aceitam uma única moeda, que é o ouro, certo? Alguns países eles têm a libra esterlina, tem a libra, que é outra moeda, mas eles também possuem o euro, certo? E é um bloco econômico muito forte, porque justamente existem muitos países desenvolvidos nesse bloco, o que torna a economia dele muito forte. E a gente tem a APEC, que é um bloco econômico formado pelos Estados Unidos, Canadá e alguns países asiáticos, que, se não me engano, é Acordo de Comércio do Norte América e da Ásia e Pacífico. A gente tem, né, um bloco econômico formado por China e Estados Unidos, ou seja, um bloco econômico muito forte, porém ele tem certas por exemplo, ele não são dois países que se embatem muito, certo? E esse bloco econômico ele é, vamos dizer assim, uma fachada. E aí, então, gente, a aula foi sobre isso, né? A gente tentou fazer um apanhado bem rápido sobre o que são, né, aspectos da economia, alguns aspectos da economia que foram focados nesse capítulo todo de vocês. E é isso.